Fala galera, mais uma vez eu, o Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar da Copa do Mundo da Rússia, galera. Falar dessa Copa do Mundo que já está começando a pegar fogo e estamos tendo surpresa. Ainda não tínhamos tido uma grande zebra, agora tivemos uma zebra daquelas zebras com pedigree, galera. Zebra com pedigree. Neste domingão tivemos um jogo pelo grupo do Brasil, Costa Rica e Sérvia, onde a Sérvia ganhou o jogo, mereceu. E depois veio a zebra com pedigree. Porém, vou falar o que eu estou falando há um tempo. Há um tempo, isso serve para seleções e principalmente aqui para o futebol brasileiro. Esse negócio de jogar atrás, com medo danado, com a covardia que um monte de time joga, um monte de seleção aqui no Brasil, vou falar aqui do Brasil, uma covardia que o Corinthians jogava, Botafogo de vez em quando joga, Fluminense, Ceará, os times pequenos, Flamengo já jogou assim, todo atrás com medo danado. Hoje o México, no jogo México e Alemanha, o México mostrou como é que se encara uma partida de futebol. O México deu uma aula de como é que não se tem cagaço para jogar contra um time mais forte. A Alemanha tomou um susto. A Alemanha não imaginava que o México ia para trocação. Fala de UFC. Imaginou um lutador muito bom, de boxe, de karatê muito bom, e vai lutar com um cara que só luta jiu-jitsu. Ele imagina, vou em cima dando trocação e não vou deixar ele me agarrar, porque se ele me agarrar ele vai me puxar para baixo. O que o cara de jiu-jitsu faz? Parte para trocação e derruba ele. Ele nunca esperar. Foi isso que o México fez. Partiu para trocação. O time da Alemanha tinha certeza que o México ia jogar todo atrás. O México tinha tido problema, que os jogadores fizeram festa, o nego ficou meio torcido, o país meio bolado aí com os jogadores. E o que aconteceu? O México partiu para dentro. O México deu uma aula para essas seleções e para esses times covardes que jogam todo atrás. Islândia, Dinamarca, Austrália, Irã, além de outros aí que jogam dessa maneira, todo mundo atrás da linha da bola. O México mostrou na prática o que eu venho falando há um tempão. E eu vou te dizer mais. O México poderia ter tentado para a história com uma goleada histórica em cima da Alemanha. Uma goleada histórica. Porque chance para fazer 2, 3, 4 e 5 o México teve nos contra-ataques. É que o Chicharito não estava num bom dia. Eles erraram muito o contra-ataque. Porque se eles acertam os passos no contra-ataque, tinha feito uns 4 ou 5. Só que não fizeram. México, primeiro tempo, muito melhor. Mas muito, não foi pouco não. Foi muito melhor. Jogou aberto, jogou aberto. A Alemanha não jogou? Jogou. A Alemanha jogou. Partiu para dentro, só que ela não esperava do México ir para trocação. A Alemanha atacava, o México atacava. A Alemanha atacava, o México atacava. O que aconteceu? A melhor defesa foi o ataque. O México mostrou para a Alemanha que se a Alemanha se abrisse, ia tomar. E a Alemanha desesperou com isso, ficou desconcertada. A Alemanha estava ficando com um jogador na zaga e um no meio, que todo mundo dentro do campo estava dando contra-ataque. O México se acerta o passe, ia dar uma enfiada na Alemanha. Uma enfiada. Até que, de tanto tentar e tendo superioridade no jogo, o México conseguiu o gol no contra-ataque. Ah, o México estava jogando atrás? Não. O México não estava jogando atrás. O México estava jogando de igual para igual. Só que quando recuperava a bola na defesa, saía rápido. E numa dessas saídas conseguiu fazer o gol merecido. Depois recuou um pouquinho, mas aí é normal. A Alemanha foi para cima, mas terminou 1-0. Segundo tempo, a Alemanha foi toda para cima. E o México não abdicou do contra-ataque. Teve pelo menos uns 6 ou 7 contra-ataques. 3 ou 4 era para ter feito o gol e não fez. Um bom jogo, um bom jogo. México mostrou suas cartas, mostrou que vai dar trabalho para qualquer um. Só lembrar
esse grupo de Alemanha e México pega o grupo do Brasil nas oitavas de final. Nas oitavas de final. Com essa derrota, poderemos ter, quem sabe, um Brasil e Alemanha nas oitavas de final. Porque se o México ganha as três, as outras duas, o México é primeiro colocado. O México é primeiro colocado. Os jogos do grupo de Alemanha e México serão amanhã. Ainda tem a Suécia ali que pode. Mas o México agora tem toda a condição de ser primeiro e a Alemanha ficar em segundo. E isso se o Brasil ficar em primeiro, que a gente também não sabe o que pode acontecer. Meus amigos, podemos ter já Alemanha e Brasil. É lógico que a Alemanha continua forte. Para mim vai continuar lutando pelo título, mas já não é aquele time de 2014. Não é. Então, é um bom jogo do México, um bom jogo. Mostrou tudo que eu ficava imaginando. Tudo que eu ficava imaginando, tudo que eu pensava sobre o futebol, o México fez e teve um grande resultado que vai entrar para a história do futebol. Esse jogo do México-Alemanha, pela vitória do México, que ninguém esperava. Essa vitória quebrou qualquer bolão. Será que aqui no Brasil alguém realmente, que não seja mexicano, apostou no México contra a Alemanha? Ninguém. O bolão que eu estou apostando, dificilmente acho que alguém apostou no México. Quem apostou tem que jogar na Mega Sena. Fiquei surpreso, mas alegre pelo futebol que apresentou, porque eu estava ficando chato. Por quê? Dos times que propõem jogo, apenas 3 ganharam. Os outros que ganharam os jogos tiveram menos posse de bola, jogaram no contra-ataque. Pô, isso não dá. Isso não dá. Então o México, parabéns pro México. A Alemanha se expôs, a Alemanha tomou um susto. Isso que aconteceu. A Alemanha, quando acordou, já estava 1-0 o México. Ela nunca esperava. Ninguém. Dos mais sensatos, dos mais otimistas, ninguém imaginou o México jogar aberto, de igual para igual, partindo para dentro da Alemanha. Ninguém imaginou. Cara, parabéns, mas parabéns mesmo para a seleção mexicana. Gostei muito. A Alemanha tentou, teve chance. O goleiro do México pegou pra caramba, defendeu pra caramba, mas o goleiro faz parte da seleção. Seleção não é só os 10 que jogam ali da zaga pra frente. O goleiro faz parte, defendeu muito seguro. A zaga tirando. Se os atacantes tivessem mais inspirado, tinha sido 2, 3, 4, 5, ia ser uma goleada histórica que ia quebrar a Alemanha no meio. Agora a Alemanha tem a obrigação de ganhar os 2 jogos. Tem obrigação de ganhar os 2 jogos. Para tentar ficar em primeiro, vai ter que rezar para o México não ganhar os 2 jogos. Porque se o México ganhar os 2 jogos, a Alemanha vai ficar em segundo. E poderemos ter, se o Brasil passar e se o Brasil ficar em primeiro, poderemos ter um Brasil e Alemanha já nas oitavas de final. Então, meus amigos, primeira zebra. Tivemos uma zebra que foi a derrota para o Irã, que foi injusto. Porque só teve um time em campo que foi Marrocos. Agora foi um zebrão. A última campeã mundial, que deu 7-1 no Brasil, foi campeã aqui no Brasil, perde para o México e não foi uma derrota injusta. Foi uma vitória justa do México. Uma vitória justa do México. Então, parabéns à seleção do México e mostrou a esses técnicos brasileiros covardes que jogam com 11 jogadores atrás da linha da bola em 2 quartos de campo. Que não precisa, mesmo tendo um time inferior, você pode jogar bola. E para essas seleções, Islândia, Irã, esse monte de time grande que tem aí, os caras têm 1,80 m no mínimo, os caras parecem que estão jogando rugby, são jogadores de basquete, jogadores de vôlei, futebol americano, os caras tudo marombado para jogar futebol porque não tem habilidade para ir na força física. A Sérvia é assim também. Sérvia, Croácia menos, mas a Croácia tem habilidade, mas Islândia, Austrália, pô, os caras, a Rússia mesmo, os caras tudo habilidade zero. Isso não é futebol. Esse troço não é futebol.
Futebol é isso que o México mostrou. Então, parabéns à seleção mexicana. A seleção alemã fez um jogo ruim? Não fez um jogo ruim, mas foi surpreendido porque bateu de frente com alguém que não tinha medo. Partiu para dentro e mostrou que dá para se ganhar jogando futebol, não ficando com um cagaço atrás da linha da bola. Então, meus amigos, primeiro zebraço, porém, a vitória foi merecida para o time do México. Merecida. Parabéns à seleção do México. Agora, a Alemanha vai ter que ganhar as duas, senão ela corre o risco de passar uma vergonha e ficar fora das oitavas de final. Podemos ter aí um Brasil e Alemanha nas oitavas. Então, meus amigos, essa foi minha análise do jogo. México 1, Alemanha 0. México 1, Alemanha 0. Pelo grupo F da Copa do Mundo. Então não esqueçam, Resenha com Magalhães no Facebook. Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. E tamo junto. Rumo aos 1000. Rumo aos 1000. Vamos lá. Conto com vocês. Um grande abraço. Até mais. Fui. Valeu. Tchau.